Boa noite, pessoal. Voltamos, né? Vamos continuar a nossa conversa aqui com o professor Cristiano Muniz. Nós já assistimos, então, a primeira aula lá na plataforma RP-EAD. Quem não se inscreveu ainda, dá tempo. É só digitar, é só clicar, entrar no site, melhor dizendo, www.redepedagogica.com.br. Lá você clica no botão inscrever-se, já cai na plataforma, coloca o seu e-mail, coloca uma senha, pronto. Você já está participando do curso. Nós estamos aqui já trazendo para participar dessa conversa com a gente o professor aqui. Eu assisti lá a aula, gostei muito. E vocês gostaram? Não é? Daqui a pouco ele está chegando, né? Eu acho que ele deu uma saidinha. Consegui uma vaguinha. Consegui uma vaguinha. O cinema estava cheio. Pois é, esse aqui tá igual o fundo, né? Tem tem uma passagem aí dos evangelhos, né? Que é mais fácil entrar, né, no fundo de uma agulha, não é isso? No buraco da agulha. Não é? Pois é, porque a gente do que entrar aqui na live da rede pedagógica, né, professor? Porque melhor assim. Melhor assim. Junto com você, Cristiano, tinha um montão de gente. Olha só. Estava aqui comentando com o pessoal que nós temos uma sala gigante, uma sala mágica. Parece uma sala que saiu daquele livro Alice no País das Maravilhas. Sabe por quê? Entra 10, 20 mil, 12 mil, 13 mil, 14 mil pessoas. Quanto mais gente entra, maior fica essa sala, professor Cristiano. Isso é bom. Isso é bom. Muito bom, então. A gente foi lá, assistiu a sua aula na plataforma. Eu gostei muito da aula. Nós vamos aqui agora conversar com os nossos alunos, né? Vamos dialogar com eles sobre essa primeira parte da aula. Tem ainda uma segunda parte que nós vamos assistir depois. Vamos então, professor, conversar sobre a primeira aula. Eu gostei muito, queria trazer aqui algumas ideias para discutir com o senhor a respeito dessa aula. A primeira questão, nós já até tínhamos conversado sobre a correlação entre matemática e ética. E você falou sobre moral. Né? Então, a moral, né, que é, na verdade, uma manifestação da ética, tem muito a ver com a matemática. E a moral aparece nos jogos, não é isso, professor Cristiano? Exatamente. Eu queria que você poderia, então, comentar um pouco para a gente como é que se faz esse triângulo, né, entre brincadeira, matemática e moral? Ok. Observa o seguinte, eu acho que desses 700 e poucos que estão participando da live, eu acredito que 700, pelo menos, estão de acordo que é muito mais fácil aprender a ler, escrever, fazer continha, do que tratar das questões da frustração. E a frustração, ela tem uma relação direta tanto com a dimensão afetiva, emocional, quanto moral. Porque nós estamos, sobretudo, numa sociedade onde nós fomos educados a ter sucesso, a ganhar, a ser o primeiro. Nós não sabemos ser o segundo. Nós não sabemos ver o outro à nossa frente. Nós não conseguimos aceitar que o outro pode ser mais do que nós. Então, observe, quando a gente fala da moral, tudo tem a ver com a questão da frustração. E por isso que os jogos de regras são tão importantes. É lógico que nós temos alguns jogos de regras que têm associação com números, com quantidades, com valores, com medidas. São importantes para o desenvolvimento da alfabetização? Sim. Mas é muito mais uma contribuição para o desenvolvimento da moral, saber jogar, saber participar, saber negociar regras, saber respeitar a regra, apresentar um comportamento inusitado dentro de uma atividade sem estar burlando as regras. Isso tudo tem a ver com o desenvolvimento da moral. E aí foi o que nós colocamos na aula, que moral também é conteúdo. Entretanto, muitas das vezes é um conteúdo que a família está negligenciando e deixando para a escola.
E a escola não está levando em conta o quanto é importante trabalhar com as dimensões da moral e da ética. Então, muitas das vezes que nós estamos vendo hoje, na realidade, de um país como o Brasil, tem sim a ver com a educação da moral, a aprendizagem da moral das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós estamos muito preocupados em dar conteúdo de alfabetização no sentido estrito, né, que é a questão da alfabetização da letra, da palavra, dos números, das operações, do dicionário, do atlas. Estamos esquecendo de que a moral tem que ser um objeto de ensino. Agora, ele não pode ser, a moral, ela não está presente no livro didático. A moral, ele é conteúdo que tece as relações humanas, do eu com o outro. Então, por isso que é tão importante oferecer as atividades lúdicas, as brincadeiras, os jogos e o adulto participar. Porque no momento que você está participando, você está acompanhando, você vai ter uma melhor ideia de como é que está o desenvolvimento intelectual, emocional e moral das nossas crianças. E permitir com que as nossas crianças reflitam, tá, sobre os seus comportamentos, as suas atitudes, os seus desejos ao longo da brincadeira e ao longo do jogo. Muito interessante. Professor, nós vemos também questões moral despontando de contos de fada. Os contos de fada foram muito desenvolvidos na Alemanha, por exemplo, né? Nós temos aí a Disney, que é um império construído em torno da ideia do contos de fada. Dá para trabalhar nessa perspectiva matemática, moral, a partir também até dos contos de fada, professor? Sim, sem dúvida. Tá? Vamos ver, o Rei Leão, né? Toda história tem uma moral. E observa, e a maior parte dessas histórias e dos jogos não são produções da infância. São produções do adulto que tem intencionalidades educativas e pedagógicas. Então, um adulto, um autor, quando elabora uma história infantil ou quando propõe um jogo e que vai fazer com que a criança assimile e essa história infantil ou esse jogo, o que está por detrás dessa oferta é a construção de determinadas morais que estão presentes no mundo adulto. Muitas das vezes são conhecimentos, são valores que não respeitam o próprio desenvolvimento da criança. Então, vamos pegar um pouquinho a questão da brincadeira e do jogo. Toda brincadeira e todo jogo permeia determinada moral. O jogo do xadrez tem uma moral. Observe, quem é que está no pelotão da frente, para quem sabe jogar xadrez? É o peão. O peão está no front. Ele que é o mais vitimado e tem o maior número. Só que o passo dele são pequenos passos. Quem é que dá o maior passo? É a dama, é a rainha. E tem uma infinidade de formas de deslocamento dentro do espaço. Então tem a questão de valores aí. Nós ofertamos jogos, que nem eu falei aí, do banco imobiliário, né? Onde as crianças adoram comprar os terrenos, construir, hipotecar, pagar aluguel. Mas observa, para além da questão dos conhecimentos matemáticos que nós estamos passando para a criança nesse jogo, são as bases da moralidade, dos valores de uma sociedade capitalista. Tá? É mais feliz, tá? É melhor aquele que consegue o monopólio, que consegue levar os outros à falência. Então, a felicidade está permeada pela questão de você deter maior quantidade de propriedades materiais. Então, observa, quando você está ensinando um Monopoly é o nome internacional, que aqui chama banco imobiliário, você está passando essa moralidade para ela. Eu dei o exemplo também do jogo da amarelinha. Tá? A amarelinha é a base da filosofia da Igreja Católica, né? Que o espírito ele tem que se desenvolver.
ele tem que sair do inferno e chegar no céu. De que forma? Sem errar. Errou, tem a penitência, ele tem que voltar. E volta para onde? Para o inferno. Quem erra, vai para o inferno. É interessante que, depende da região, há uma coincidência. Uns vão da terra para o céu, outros vão do inferno para o céu. Há uma correlação entre terra e inferno, estão no mesmo plano. Né? Então, existe toda uma base simbólica aí que estrutura essas atividades lúdicas e que, na verdade, é passar de forma subliminar muito dos valores. Você jogou aí, Divaldo, quando você era pequeno, há 10 anos atrás, o jogo de bolinha de gude, né? São Paulo tem o rodão, né? As bolinhas de gude, o rodão, tem toda a questão também dos astros, tá? Do sol, da lua, do quem é o centro, quem é periferia, tá? Então, observe, nós adultos, muitas das vezes a gente ensina música, tá? Ensina rap, ensina uma série de música que pode ter ritmo, né, mas a gente não percebe que junto nós estamos passando determinadas bases morais, valores educacionais para essas crianças. Então, é papel não da criança, mas é papel nosso. Quando a gente oferece um filme, oferece um livro, oferece um brinquedo, oferece uma brincadeira, ou a nossa forma de brincar são fontes de desenvolvimentos de morais. E, de repente, a criança começa a apresentar um comportamento que nós não estamos de acordo, e quando vamos ver, é justamente a letra da música que a gente canta em família durante uma festa no fim de semana. Então nós temos que estar muito atentos. Os pais são educadores, os professores são educadores. Mais do que a letrinha, a palavra, os números, o atlas, nós estamos deixando visão de mundo, posturas, tá? Emotividade. Isso é importante. Muito interessante, professor. Com relação o senhor falou ali na sua aula que nós não precisamos, né, derrotar o outro, passar por cima do outro para vencer. Penso que é uma lógica que está muito presente, né? É interessante isso porque em certo videogame, os jogadores brasileiros, né, um jogo internacional, na internet, jogo online, os brasileiros foram acusados de sabotar, né, sabotar os colegas do time. Então ninguém queria mais fazer, né, time com os jogadores do Brasil, porque os brasileiros tendiam a burlar as regras do jogo para ganhar. Então isso acabava criando uma crise, né, dentro daquele time. Então eu preciso realmente derrotar o outro para sair vencedor, para ganhar? Observe, na mudança de uma sociedade, buscando um princípio mais colaborativo, mais fraterno, sobretudo a partir da sociedade alemã, nós temos a ideia de jogos colaborativos, tá? Que na verdade não sou eu ou você que vence, nós vencemos, tá? Nós ganhamos. Para isso, para nós ganharmos, nós temos que ser cooperativos um com o outro. Então são jogos onde você tem um inimigo comum e que nós temos que estar vencendo esse inimigo. Eu faço muito em sala de aula e eu assumo um pouco o papel do diabo lá. É muito interessante. Então, eu ponho a turma contra mim. Então, às vezes, são 8, 10 crianças jogando contra o professor. Então, é muito interessante como é que eles se unem para ganhar do professor. É interessante que eles sempre ganham. Né? E o que eles mais ganham aí não é chegar na última casa. O que eles mais ganham é o que eles levam dentro de sua mente, dentro do seu coração, a partir da experiência lúdica realizada. Eu trabalhei no meu tese de doutorado no laboratório de jogo e educação com Gilles Bruguère, que é o maior pesquisador contemporâneo sobre jogo e educação. Ele dizia que o jogo não se leva a nada. Tá? E eu discutia com ele, leva sim, senhor, professor Bruguère, você leva a aprendizagem, você leva a experiência, você não leva nada físico.
mas de ordem cognitiva, moral e emocional, você leva. Isso ninguém pode tirar de ninguém. E aí a gente faz uma discussão como é que é importante para nós professores, nós educadores, entendermos o que é jogo, o que é brincadeira. A brincadeira, Edivaldo, o jogo, ele não ocorre no plano da materialidade, no plano da realidade. Ele é desenvolvido no plano do imaginário. Por exemplo, se eu chegar para você, Edivaldo, você já viu duas crianças jogando xadrez? Se você disser, já vi, eu vou falar, mentira, Edivaldo. Você nunca viu. Você viu foi movimentos. Você viu alguém pegar uma peça e movimentar uma peça. Esse movimento da peça é uma pequena parte de uma atividade bem maior, bem mais complexa e mais bonita, que é o jogo, que está no espaço do espírito e do imaginário. A mesma coisa, eu te vi pegando na mão da Érica. Eu não vi o seu amor pela Érica. Eu estou colocando isso publicamente, hein? Olha a responsabilidade. Mas observa, o ato de você pegar na mão da Érica não é o amor, mas ele traduz algo bem mais complexo que está dentro de você. Então isso nós temos que, enquanto educador, entender. A brincadeira da criança não é ele subindo a escadinha e descendo o escorregador, mas é todo um imaginário que é construído dentro da experiência, dentro do desafio que ele se coloca de subir aquela escada e escorregar. Aí é que está a brincadeira. A brincadeira está na base da construção do imaginário, está na base da construção de desejos de superação, está na base da construção de uma força interna de capacidade. É difícil? É, mas eu dou conta. E é essa energia que faz com que uma criança ande de bicicleta. É essa energia que faz com que uma criança se jogue numa água e saia nadando. É essa energia que faz que a criança se lance para brincar com as letrinhas e se alfabetiza. É essa energia que faz com que as crianças trabalhem com as pedrinhas e constroem noções essenciais de contagem. E é essa energia que faz com que a criança se projete e dialogue e fale com o outro e constrói um espaço de diálogo e de comunicação. E com isso ele vai se revendo, ele vai descobrindo o potencial que está lá dentro. E esse potencial só pode ser descoberto pela própria criança na experiência. Por isso que a experiência do brincar e jogar é tão importante. Sobretudo nesse momento que as escolas estão fechadas, e nós estamos tão preocupados em fazer atividades em folha de papel, e estão perdendo a oportunidade tão importante de estar brincando e jogando com essas crianças e fortalecendo elas na sua dimensão moral, emocional e social, para que depois, quando elas forem para a escola, elas vão dar conta de coisas muito mais importantes do que elas davam antes de ter essa paralisação das aulas em função da pandemia. Professor, para a gente encerrar essa conversa que está muito agradável, encerrar o seguinte, pessoal, não fiquem tristes, porque vamos assistir agora a segunda aula do professor Cristiano e voltamos ao final com ele.